partir de agora a gente vai falar sobre a situação do Serviço de Engenharia do Estado de Alagoas, o CEVEAL, que foi extinto pelo governo há poucos dias. O governo do Estado já aceita até indenizar os empregados, os funcionários, mas os funcionários querem fazer cumprir um acordo que, segundo esse acordo, até 2022 o Estado não poderia extinguir o órgão sem pagar todo o restante desse acordo. Para falar a respeito, está aqui conosco o advogado Glaucio Barros, que representa alguns funcionários do CEVEAL junto à Justiça do Trabalho. Glaucio, obrigado aqui pela presença. E aí, como é que está realmente a situação do CEVEAL no que diz respeito aos direitos dos empregados? Bom, o direito dos empregados foram literalmente sacudidos no lixo, porque esse é um acordo em cima de um processo que se diga de passagem da Procuradoria do Trabalho, que abriu um processo em uma ação de cumprimento em 1994, que vem fazendo vários acordos nesse processo. O antepenúltimo deste acordo foi em relação aos trabalhadores do CEVEAL abrirem mão de um crédito gigantesco, mais de 20 milhões, por conta do descumprimento de acordo coletivo. Eles abriram mão desse crédito para que implantasse um plano de carreira de cargo e salário. Então, foi feito. Na época, o parecer da Procuradoria, tá certo? Concordou, que está inclusive aqui documentado, e foi feita essa implantação do plano de cargo e salário. Quando é agora, no ano passado, em outubro, através novamente pelo Ministério Público, foi feito um acordo já diante da hipótese do CEVEAL ser fechado. Segundo o argumento do governo, era que não aguentava com a folha, que a folha era muito dispendiosa, porque tinha um incremento salarial de 9% a cada 2 anos. Então, em troca desse benefício, mais uma vez, o Estado e o sindicato, junto com a Procuradoria do Trabalho, firmaram um acordo judicial, que foi homologado devidamente pela Justiça do Trabalho, para que eles trocassem esse benefício para uma estabilidade até 2018, uma estabilidade do emprego. Então, ele ficaria sem um benefício, em compensação, teria a garantia da estabilidade até 2022. E, para a surpresa de todos, veio essa medida, 5 meses depois, veio essa medida arbitrária, simplesmente trancaram, passaram a chave no CEVEAL e deixaram todo mundo de fora. Bem, a informação que a gente tem é de que o Estado não reconhece esse acordo e a alegação do Estado é de que o Estado não teve participação na elaboração do acordo, que foi inclusive homologado pela Justiça do Trabalho. E aí? Olha, para isso teve o ex-presidente, o Júdice Cabral, inclusive fez parte das reuniões, das audiências da Justiça do Trabalho, que era lá, estava representando o governo do Estado. Era presidente do CEVEAL, era um preposto do governo do Estado. Porque os acordos anteriores não teve a participação da assinatura do governo, do governador do Estado. E por que isso teria? Até porque não existe, que há um preposto, há uma pessoa nomeada pelo governador, há um conselho nomeado pelo governador, há os diretores nomeados pelo governador. Então, até na hora da audiência, eu perguntei, por acaso o governador tem assinado carteira de trabalho de algumas pessoas? Não tem, logicamente, são os prepostos, são os presidentes e diretores que fazem isso. Então, é um argumento que é só para argumentar e justificar o injustificável. Mas o que parece, o governo do Estado já disponibilizou as indenizações até onde o Estado reconhece. Todos eles receberam uma indenização. Bom, ele disse que estão correta, alguns estão contestando isso e vão contestar na justiça, diante de alguns valores que não correspondem. Por exemplo, notadamente o FGTS, que não foi recolhido da sua integralidade. Então, houve já o depósito dos 69 funcionários que ainda restavam na CEVEAL, houve o pagamento de uma indenização que o Estado fez, que dá como correta, mas alguns servidores estão dizendo que estão incompletos. E, além do que, tem a estabilidade, que ele teria que pagar. Então, seria muito mais barato o Estado aproveitar essa mão de obra e pagar esses servidores, normalmente, do que simplesmente pagar lá na frente com os salários vincendos, não é? Os 13º mês, férias, terço de férias, e um custo muito maior para o cofre do Estado e aí, por cima, ainda possivelmente uma indenização por danos morais.
Qual é a posição do Ministério Público do Trabalho nesse episódio? O Ministério Público do Trabalho, da reunião que nós estamos participando, friso que é uma ação do Ministério Público nesse processo. A posição é essa, é ir na Justiça, né, pleitear a indenização dos futuros salários, né, o pagamento desses futuros salários, 13º, recolhimento, obrigações sociais e todas as verbas devidas. Então, o Ministério Público já reafirmou que vai acionar a Justiça para que os direitos dos trabalhadores sejam assegurados. Mas tem funcionário receoso de recorrer ao seu trabalho para fazer cumprir o acordo, com medo de perder e ter de pagar ao Estado, caso seja reconhecido como derrotado. Olha, dificilmente isso foi um acordo judicial. Esse acordo teve a participação da Procuradoria, tem atas, tem assembleias, teve a audiência na Justiça do Trabalho, houve a homologação. Então, eu diria assim, quase impossível, tá certo? Dessa coisa perder uma ação dessa, porque realmente é a chancela da Justiça do Trabalho, do juiz que assinou esse acordo, que deu como correto e válido. Então, não vejo como pode ser, mas até hoje, dos meus 30 anos de advogado trabalhista, nunca vi coisa igual. Se isso acontecer, vai ser a primeira vez. Glaucio, aproveitando sua presença aqui, queria a sua opinião a respeito dos efeitos práticos da reforma trabalhista que foi implantada há algum tempo aqui no país. Olha, a reforma trabalhista eu vejo com um olhar crítico em alguns aspectos, mas em outros aspectos foi um avanço. Foi um avanço até porque, por exemplo, a questão do horário do trabalhador. Hoje você pode pagar o trabalhador por hora, que antigamente vamos tomar como base um restaurante, uma churrascaria, que só precisa de um trabalhador, garçom, nos horários, nos dias de feriado, nos dias mais movimentados. E sem essa reforma, ele estaria fadado a contratar funcionários, mesmo não precisando e arcando com todas as obrigações trabalhistas. Eu acho que foi um avanço, abre perspectiva, tá certo? Para novos caminhos, novos empregos, não da moda antiga, mas eu acredito que vai ter a médio prazo e longo prazo vai ter um efeito positivo. Você concorda com o que se fala aí que o governo está pretendendo extinguir a Justiça do Trabalho? Não, de jeito nenhum, tá? Eu acho que é um desserviço se isso vier a acontecer. Agora, acredito que ela vai diminuir, vai enxugar muito, até porque em todo o país a Justiça do Trabalho é bem mais enxuta do que essa. Aquela questão de você ver sempre o trabalhador como coitadinho, hoje acabou, não está mais como antigamente. Então, hoje o trabalhador tem ciência dos seus direitos, tem ciência das suas obrigações e, com isso, está começando a ter uma participação maior e mais efetiva dos trabalhadores nos seus direitos, nas suas reivindicações. Então, a tendência é enxugar, mas acabar, não acredito que isso venha a acontecer. Aparentemente, com essa reforma trabalhista, o trabalhador passou a ter maior responsabilidade na hora de representar contra o empregador, ou não? Com certeza, porque hoje, antigamente, existia, como já foi conhecido, a farra do dano moral, por exemplo. Então, qualquer coisa se pedia dano moral. Então, hoje está essa verba sem um pleito, ou melhor, um pleito sem fundamento, como uma aventura jurídica, essa daí sim, se o trabalhador fizer, ela vai ser penalizada. Por exemplo, como você tem pleiteia 4 verbas, como hora extra, adicional noturno, e uma verba que você consentimento sabe que não tem direito, como, por exemplo, um dano moral, e se ele perder nesse item, ele está arriscado a pagar uma indenização por conta desse pedido que não é verdadeiro, é falso. Ok. Muito obrigado ao advogado Glaucio Barros pela sua participação aqui em Conjuntura. Muito obrigado a você também, telespectador, por nos acompanhar.